sou o Renan, sou meteorologista e sou do time de Windows Office da Exponencial Energia. Hoje eu vou falar um pouco sobre clima e o impacto no mercado livre de energia. Tenha uma boa aula. Na última aula, a gente aprendeu alguns conceitos sobre previsão do tempo, previsão do clima, de como é feita essa previsão, né? Como é coletado esses dados. A gente aprendeu um pouco também sobre como que é os sistemas meteorológicos, basicamente como que eles atuam. A gente viu também, né, os conceitos de Laninha, El Ninho, alguns indicadores meteorológicos. Definiu a ENA, né, falou um pouco sobre a sazonalidade da ENA também. E hoje a gente vai revisar alguns conceitos sobre a meteorologia básica, mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre a importância da meteorologia nos preços, né? Então a gente vê aí que por que ver, né, qual é o impacto da meteorologia no mercado livre de energia, né? Então a gente vê aí que a hidrologia e o armazenamento está representando aí juntos, né, representa mais de 65% do PLD. Né? Depois vem a carga também que representa bastante, né, por questão de temperatura, de consumo das pessoas, isso também impacta bastante. Então aí eu até coloquei no gráfico aí, né, que o armazenamento, o impacto do armazenamento nos preços, né? Então quando a gente tem um armazenamento baixo, a gente tem uma alta volatilidade do preço, né? Então a gente tem o preço variando bastante. E quando a gente tem um armazenamento alto, como é o caso que a gente está vivendo agora em 2023, a gente tem os preços mais baixos aí, por exemplo agora, né, a gente está com o preço aí no PLD no mínimo regulatório. Bom, e o que é o tempo e o clima, antes de a gente falar sobre as previsões? O tempo é basicamente o estado da atmosfera atual, né, ou uma previsão do tempo. Quando eu falo uma previsão do tempo, é algo que, quando eu falo que até 7 dias, 15 dias eu consigo falar a previsão do tempo, né, é uma previsão para hoje, por exemplo. A previsão para hoje o tempo é de chuva, então isso seria do tempo. Agora que a gente fala de clima, né, já é algo mais mensal, então já até 3 meses, né, já é uma tendência para os próximos meses. Então o clima é a média aritmética, basicamente, de 30 anos de dados. Então, por exemplo, em março chove 200 milímetros em Bauru. Então, climatologicamente, chove 200 milímetros em Bauru. Então, quer dizer que nos 30 anos, essa é a média de chuvas na cidade. Bom, e aí, partindo disso, a gente entra no conceito de anomalia, né? O que vinha assim, a anomalia. Então, no gráfico à esquerda, a gente tem aí o mapa, né, de chuva de climatologia do mês de janeiro. Então, a gente vê aí que, climatologicamente, né, no mês de janeiro, o mês mais chuvoso do ano, as chuvas ficam mais concentradas no norte e sudeste, né, e menos ali no sul e no nordeste. E aí, né, a anomalia é o que a gente observou em relação a essa média. Então, por exemplo, no mapa ali da direita, a gente tem ali que, por exemplo, no mês de janeiro desse ano, choveu bastante ali na região de Minas Gerais, né, choveu bem ali no norte. Então, isso em relação à média. Então, choveu muito bem, choveu muito acima do que é esperado para janeiro desse ano. Então, é uma anomalia, então choveu. Então, basicamente, a anomalia é o que choveu em relação à média. E aí a gente parte para a parte, né, de climatologia. Então, climatologicamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março, são os meses mais chuvosos do ano, né, pegando um pouco de dezembro também. E aí, a partir de abril, maio e junho, principalmente abril, já é o estabelecimento do período seco. Então, já começa a ver essa mancha vermelha e a mancha amarela aumentando cada vez que a gente vai chegando ali perto do inverno. Então, quando a gente está ali em julho, agosto, setembro, a gente vê que essa mancha já está bem maior. Então, julho principalmente, né, porque é o mês mais seco do ano, pelo menos até setembro, as chuvas ficam mais concentradas ali no sul, e o sudeste, o norte e o nordeste são meses de seca. E ali, a partir de outubro, por volta ali do dia 15 de outubro, início de novembro, a gente tem novamente o início do período úmido aí no sudeste, as chuvas já começando a engrenar novamente ali, né, onde ficam os principais reservatórios do Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre alguns conceitos básicos de hidrologia. O que seria uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica nada mais é, né, toda a região ali em torno do rio, onde toda a água que cai vai para esse mesmo rio. Então, é basicamente isso. E aí, no Brasil, a gente tem diversas bacias hidrográficas, né? A gente tem ali no sul, sudeste,
no norte e nordeste, só que as maiores bacias que realmente impactam no sistema interligado nacional, elas ficam ali no sudeste. A gente vê aí na imagem à esquerda, né, onde está toda aquela área azul, são áreas, né, que beneficiam as bacias da região do sudeste, né, principalmente ali, todos esses pontinhos azul são usinas, né, onde precisam chover para beneficiar os reservatórios do subsistema sudeste e centro-oeste. Ali em roxo a gente tem ali o subsistema sul, né, onde ficam localizadas as bacias ali, né, do Iguaçu, Uruguai, que são bacias importantes aí para a região sul. E o nordeste, né, em rosa, o São Francisco, né, é uma das únicas bacias que a gente tem, que representa aí o nordeste muito bem. E o norte, a gente tem ali o Xingu, né, o Araguaia, o Tocantins, que favorece ali a bacia do subsistema norte. Bom, e como que é a representatividade, né? A gente fala muito, como a gente viu lá, né, o sudeste, a grande parte das bacias estão no sudeste. Então, se o subsistema sudeste não está bem, o SIM interligado nacional ele não está bem, né? Porque ele representa aí 70% de toda a chuva que cai ali, né? Representa 70% da chuva ali do sudeste, né? do SIM. Então, realmente o sudeste é um subsistema muito importante aí para a gente estar sempre acompanhando, porque impacta muito nos preços. Bom, e aí, né, uma das bacias, aí falando um pouco mais sobre as bacias, onde realmente precisa chover para que a gente tenha um impacto, né, nas vazões, né, a gente tem aí a bacia do Grande, mais o Paranaíba, né, que juntas elas representam 64% do armazenamento do sudeste. Então, realmente são bacias muito importantes e que basicamente elas ficam localizadas ali no sul de Minas. É por isso que a gente fala que, né, que em janeiro e fevereiro são meses muito importantes para a chuva, porque são meses que realmente chove nessa região, né, ali na região sul de Minas. Fica na divisa, né, entre o estado de São Paulo e o sul de Minas ali, são áreas muito importantes. E também a gente tem, né, além do Madeira, também, que fica ali no norte, também temos o Baixo Paraná, né, que representa aí 3% do armazenamento do sudeste. E no sul, né, no sul a gente tem a bacia do Uruguai e Iguaçu, que melhor correspondem, né, que melhor representam o subsistema sul. Basicamente essa bacia ela fica localizada ali entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São regiões ali que realmente precisam chover para que a gente tenha um impacto significativo ali nas vazões ali do sul, né, de Itaipu, toda aquela região. E aí, né, a gente pergunta, né, mas se chover numa bacia, significa que a gente vai ter um impacto nas vazões e nos preços? Nem sempre. Como, por exemplo, no sul, né, a gente tem uma foto do Rio Grande do Sul, né, a gente tem aí o Jacuí e ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem ali o Uruguai. Então, o Jacuí é uma bacia pequena, né, então pode cair o mundo ali, não vai ter tanto impacto nos preços como se cair, por exemplo, no Uruguai e no Iguaçu. Então, por isso que a gente fala, né, que às vezes aconteceu muito isso em 2020, 2021, né, às vezes o cliente falava, nossa, tá chovendo muito aqui na minha cidade, mas os preços estão altos, né, porque naquela época os preços estavam ali no teto e tava chovendo e o cliente falava, tipo, tá chovendo e continua alto, né, então é por causa disso. Não adianta chover e não chover no lugar certo, tem que chover nas bacias, onde realmente precisa. Então, por exemplo, nesse caso aí, nesse círculo vermelho, se chover ali não vai representar praticamente nada, né? Inclusive vai atrapalhar um pouco, porque essa região ali é uma região que fica concentrada as algumas eólicas do subsistema sul. Então, não vai ajudar grandes coisas. Agora, se chover naquele círculo vermelho, aquelas bolinhas vermelhas que estão entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí sim a gente tem um impacto mais significativo na vazão da região sul. Bom, e o Nordeste, né? O Nordeste, basicamente, tem o 97% aí, né, do São Francisco que é representado. Então, basicamente, aí, ele pega ali do sul de Minas ali e vai até o estado de Alagoas. É um rio bem grande, né? E a gente fala, inclusive, né, que nem sempre, por exemplo, se chover ali na região do sul de Minas, um pouco dessa água ele vai para São Francisco, mas ele só vai ser contabilizada a partir de 15 dias, porque demora 15 dias para essa água chegar até ali a região de Alagoas, ali nas usinas que ficam ali, né, no Baixo São Francisco, que a gente chama, né? Então, demora 15 dias, então, por exemplo, a gente pode pensar, nossa, tá chovendo pra caramba, mas a gente não viu isso se refletindo em armazenamento. Provavelmente porque essa água ainda está viajando.
né, e deve chegar aí nos próximos 15 dias lá e ser contabilizada. E aí a gente tem o norte também, né, representando aí com 95% aí o Tocantins, do armazenamento da região, fica ali perto de Amazonas ali, é um rio bem importante ali, inclusive, para a região. Só que ele é um rio, né, que algumas usinas que estão nesse rio, elas acabam beneficiando o Sudeste. Então a gente fala que também nem sempre, por exemplo, que chover nessa bacia, ela vai beneficiar todo o norte, né? Às vezes parte dessa água que chover nas bacias ali, ela beneficiam também algumas bacias, algumas usinas aí do Sudeste. Bom, e agora a gente entra na parte de perspectivas de 2022, observado em 2022 e perspectivas futuras, né? Então, começando lá em 2021, em outubro de 2021, onde os preços estavam lá no teto, né, no máximo ali regulatório, e aí começou o período úmido ali em outubro, né, e a gente via até, né, o mês, a figura aí de setembro, Sudeste ali tudo em vermelho, que significa, né, que a gente estava vindo de uma seca bem grande. E aí outubro choveu extremamente acima da média, né, acima do normal. Né. A gente já estava prevendo, os modelos já estavam indicando isso, mas já fazia 10 anos que não choveu tão bem assim no mês de outubro, né, e de repente superou a expectativa, né, dos meteorologistas, de toda a galera aí. Então, por esse motivo, né, a partir de ali de novembro, dezembro, os preços começaram a cair, e aí em janeiro ali, fevereiro, março, continuou no piso, e ali em julho a gente teve uma pequena frustração na chuva, né, caiu, apesar de estar no período seco, a gente teve menos chuva que o previsto, aí os preços deu uma leve subida, depois em agosto voltou a cair de novo, por conta da volta do retorno das chuvas, e aí estamos até agora aí no piso, né, justamente por conta dessa chuvarada que caiu e o armazenamento excelente aí, né, que a gente está vivendo nesse momento. Então, algumas coisas que favoreceram essa chuvarada, né? O Laninha, principalmente, né, porque ele costuma, climatologicamente, né, a gente tem o efeito da Laninha no verão. No verão ela costuma favorecer muito a chuva no centro-norte do país, inclusive pegando bacias ali, por exemplo, como o Grande e o Paranaíba, que são bacias importantes, aí, como eu mencionei. E o impacto negativo dela só fica meio concentrado mesmo no sul do país, que é o caso, se você for olhar, a gente está vivendo nesse momento, inclusive, né, o Rio Grande do Sul ali está passando por grande estiagem ali na região, justamente por o efeito da Laninha. Já o norte ali, né, o nordeste e o sudeste tem registrado bastante chuvas aí durante esse verão aí. Já no inverno, a Laninha não tem tanto impacto, né, praticamente é zero o impacto aí sobre as chuvas. Outra coisa que favoreceu também foi o Atlântico mais aquecido, né? Assim como o Atlântico mais aquecido favoreceu as chuvas aí, esses dias aí no litoral de São Sebastião, no Rio de Janeiro, o Atlântico aquecido também ele favorece essas chuvas no Sudeste como um todo. E aí, então a gente olha para o realizado em janeiro e fevereiro desse ano agora, né? Que favoreceram, que foi mais um ano aí de muita chuva no Sudeste, né? Em janeiro aí praticamente a gente teve vários pontos que ficou acima do normal, mas de modo geral elas foram na média, né? Foram dentro da normalidade. Apenas o Rio Grande do Sul aí, o Norte, o Nordeste ficaram abaixo da média. Já em fevereiro a gente tem aí que o Norte e o Nordeste acabou ficando abaixo da média, só que porém as chuvas ficou bem concentradas aqui sobre o estado de São Paulo, né? Pegando também aí parte de Minas e Rio de Janeiro aí, né? No mês passado. E mais uma vez o Rio Grande do Sul ali terminou com chuvas abaixo do normal. Com isso, né, a gente teve aí o armazenamento do Sudeste quase batendo 77%, né, já deve ter batido nesse final de semana. O Sul aí chegando aos 86,2%, o Nordeste chegando a 84,8% e o Norte com 95,8%. Então, lembrando, né, que nesse caso aí do Sudeste, é o melhor cenário desde 2011 que a gente está registrando aí, né, de armazenamento, né? Então realmente é um cenário muito bom. E todos os armazenamentos do país, né, acima dos 80% também, isso aí é bom demais. E o que esperar para os próximos dias, né, e para os próximos meses? Para os próximos 15 dias, né, a gente deve continuar com essas chuvas aí concentradas no norte do país. Também devemos ter chuvas aí no Sudeste,
essas chuvas de verão elas devem continuar acontecendo, porém não se espera nenhuma chuva intensa como aconteceram em janeiro e fevereiro, mas elas devem correr de forma isolada, né, de forma local. E deve continuar pegando bacias aí como importantes, né, como Grande, Paranaíba, deve pegar o Tietê também e deve pegar ali bem a região norte. Entre o dia 10 até o dia 19, a mesma situação, né? A gente continua com as chuvas bem concentradas no norte do país e no nordeste. E aí o sul do país ainda continua com essa anomalia negativa de chuva aí, não devemos ter grandes chuvas, né, para os próximos dias. Um detalhe importante, né, dessa previsão é que lá por volta do dia 15, dia 19, a gente tem ali, né, as chuvas começando a descer, né, já indicando ali que por conta do aquecimento do Pacífico, né, já está saindo da laninha, as chuvas já estão começando a diminuir ali no extremo norte do país, né, algo que não se via há muito tempo ali, desde quando começou a laninha. Então a gente volta aí na parte na previsão do El Niño, na previsão do laninha, né. Então a gente está tendo esse aquecimento ali na costa da América do Sul, então esse aquecimento ali do Pacífico está favorecendo aí essa descida da chuva mais para o centro-sul do Brasil e deve continuar aí essa tendência aí pelos próximos meses, né? Continuar esquentando. Mas é a grande pergunta, né? Será que teremos El Niño em 2023? Algo importante disso, né? Dessa questão é que em janeiro, por exemplo, a gente estava indicando, os modelos estavam indicando 75% de El Niño no final desse ano. Agora, ele já está indicando, na atualização do mês passado, já começou a indicar 65%. Ou seja, a gente não pode bater o martelo agora e falar assim, vai ter El Niño, né? Pode ser que as coisas mudem, né? Como aconteceu ano passado, a gente tinha previsão que esse período chuvoso fosse neutro e não foi tão neutro quanto a gente esperava. Então, a laninha ela voltou, mas para esse próximo ano, a chance de a laninha voltar é praticamente zero. Então, uma opinião mais minha assim mesmo, tipo, se acontecer, né, tipo, se esse aquecimento continuar, a gente deve ficar entre o El Niño fraco, né, uma neutralidade e um El Niño muito fraco, né, algo que não deve ter grandes impactos aí na chuva. Bom, e para o próximo trimestre, né, para abril, a gente tem aí, né, que as principais bacias do centro-norte do Brasil aí, né, principalmente o Paranaíba, o São Francisco, o Grande ali, o período chuvoso já está acabando, então essas bacias aí devem começar a apresentar diminuição da chuva, então já é uma coisa esperada. Em compensação, o sul do Brasil deve começar a chuva deve começar a retornar, né, justamente por essa questão aí do aquecimento do Pacífico aí, que deve auxiliar aí bastante aí o retorno das chuvas sobre o sul do Brasil aí. E essa mesma situação para maio e para junho, né, o norte mais seco e o sul um pouco mais molhado. Bom, e aí aqui eu deixei algumas informações, alguns sites meteorológicos para quem quiser estar acompanhando, né, além dos relatórios que a gente manda, dá para acompanhar, né, pela NOAA, os indicadores de El Niño, Laninha, alguns mapas do INDI, que o INDI, por exemplo, é algo muito didático aí para quem quiser acompanhar as previsões, o CPTEC para ver anomalias. Então, mas eu estou disponível para qualquer dúvida, né, caso alguém tenha alguma dúvida. E é isso aí. Pessoal, essa foi mais uma Universidade Whistler. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.